Olá mamães, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito do término, quando termina a nossa licença maternidade. Hoje eu vou trazer para vocês como foi a minha experiência quando concluiu a minha licença maternidade e eu fui obrigada a voltar a trabalhar, né? Porque naquele momento eu não tinha opção. Então antes de eu começar a contar para vocês como foi a minha experiência, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário como foi para ti também essa experiência de voltar a trabalhar. Quando faltava 2 dias para eu voltar para o meu plantão, eu tive que passar lá no médico do trabalho, né? Eu não sei se isso é de praxe para qualquer outra profissão, mas pelo menos para mim, ali pela empresa, eu tinha que passar pelo médico do trabalho, por ter ficado afastada durante tanto tempo, para receber aquele apto, igual aquele exame que a gente faz do exame admissional, né? Para saber se a gente está apto a voltar ou não. Passei pelo médico, né, no dia 16, se eu não me engano, e no dia 18 de dezembro eu voltei para o meu plantão. Então eu não tinha, antes de ter o parto, eu tinha um paciente fixo. Quando eu voltei do meu retorno da licença, ela não me deu mais aquele paciente fixo. Eu fiquei, um dia eu trabalhava de dia, outro dia eu trabalhava de noite. Então eu não tinha mais a minha escala fixa que eu tinha antes do parto. Como a minha gestação ocorreu durante a pandemia, eu peguei aquela lei que o Bolsonaro fez a respeito de que a gestante tinha que se retirar do ambiente de trabalho. Quem pudesse trabalhar em home office era afastada do trabalho e trabalharia em home office e continuaria recebendo normal. E no meu caso, como é enfermagem, não tinha como eu trabalhar na minha casa, né? Então aconteceu que o governo pagou uma metade e a empresa pagou outra metade. Quando eu fechei 6 meses de gestação, eu entrei nessa licença. Então fechou direitinho o período dos 6 meses até as minhas 38 semanas que eu tive que fazer a interrupção. E nesse período, quando a gente fechou, quando eu entrei nessa licença, eu tive uma internação por diabetes gestacional. Eu desencadeei diabetes gestacional e aí eu tive que ficar 4 dias internada. Então todo aquele processo começou a mexer muito com a minha mente e eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou fazer quando eu retornar ao trabalho? Como que vai ser essa nova jornada? Porque quando a gente é sozinho, a gente não tem tantas despesas assim, no sentido de que a gente vai trabalhar, a gente volta do trabalho e a gente não tem algumas obrigações. E quando a gente tem filho, a gente tem que pagar alguém para cuidar do filho, a gente fica preocupado com o filho e muitas coisas envolvem o filho. Então isso começou a me movimentar a minha mente de uma maneira que eu fiquei pensando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso continuar trabalhando na enfermagem, ganhando 2.000 por mês. E o que vai ser, né? Porque 2.000 por mês, um mil seria só para eu pagar alguém para cuidar do meu bebê, mais a fórmula e fralda para manter fora e em casa, obviamente. Mas as contas não fechavam. E aquilo começou muito na minha mente. Foi onde eu decidi começar a trabalhar pela internet. Então, para vocês verem, o canal, por exemplo, tem pouco tempo. Eu comecei a trabalhar, comecei a criação do site, eu ainda estava grávida, eu estava fazendo todo o projeto. Então, a partir da gestação foi onde virou a minha chave. Eu pensei assim, ó, não tem condições de eu voltar a trabalhar porque o salário não vai compensar. Eu sair para trabalhar e bancar as coisas de casa, não vai bater as contas. Quando o meu bebê nasceu, eu fiquei muito envolvida com ele, porque obviamente a gente não se conhecia, eu tinha que saber as coisas do bebê. Então, o fato de eu ter um salário garantido todos os meses, acabou que eu me acomodei. Eu fiquei acomodada, eu confesso que eu fiquei acomodada e eu não dei foco ao meu trabalho da internet. E eu fiquei pensando assim, quando eu voltar da licença maternidade, eu faço um acordo com a empresa, peço para fazer um acordo. E enquanto eu faço o acordo, eu recebo aquele seguro-desemprego e dá tempo de eu conseguir ter um foco no desenvolvimento com a internet. Só que não foi assim que aconteceu. Quando a minha licença maternidade terminou, eu voltei a trabalhar, eu cheguei a voltar a trabalhar. Pensa que para mim foi, acho que os piores momentos da minha vida. Porque quando eu pegava o meu bebê, saía de casa, era o bebê, a mochila, a minha mochila do trabalho, que eu tinha que levar marmita, uniforme, mais um monte de coisas.
e mais a mochila do bebê. Eu deixava ele lá com a minha irmã. E em nenhum momento eu chorei quando eu deixava ele ali. Os olhos chegavam a lacrimejar, mas em nenhum momento eu disse assim, não, eu sou forte, né? Eu tenho que aguentar no tranco. Então eu deixava ele lá, subia, eu pegava ônibus 15 para 6 da tarde, quando eu trabalhava da noite, né? Pegava 15 para 6 da tarde para chegar no serviço 15 para as 8 da noite. Então eu ficava 2 horas dentro do ônibus. E todo aquele período que eu ficava dentro do ônibus, eu ia pensando e mandando mensagem para minha irmã, como é que ele tá? Ele tá com fome, porque o meu seio começava a fazer aquela... eu não sei explicar, mas eu sinto quando ele tá com fome direitinho, assim, a produção do leite. E aí eu mandava mensagem para ela, ele tá com fome, como é que ele tá? Então, ela passava, desde o momento que eu largava ele, ela passava me mandando fotos. Mandava fotos, mandava vídeos dele. E aquilo para mim, talvez ninguém tenha percebido, mas aquilo me deu uma depressão. Porque para mim foi muito complicado sair, deixar o meu filho e ter que cuidar do filho dos outros, ter que cuidar do amor de alguém. A enfermagem ela é exatamente assim. Tu tem que deixar o teu amor para cuidar do amor de alguém. Só que naquele momento ali, para mim, não tava dando. Eu confesso que durante a gestação eu não tive, assim, amor pelo meu filho, não teve um desenvolvimento, não foi uma gravidez planejada, eu não curti a minha gestação. Mas quando eu tive que voltar de licença maternidade, aqueles 4 meses que eu tive com o meu filho foram suficientes para a gente desencadear um amor um pelo outro, um cuidado, um negócio que eu não sei explicar. E quando eu chegava lá no meu paciente, tudo que eu queria era poder pegar as minhas coisas, nem vestir o meu uniforme e simplesmente voltar para casa, porque eu não queria ficar lá. Tinha uma determinada medicação que a gente tinha, na prescrição mesmo dizia assim, diluir a medicação em 4 ml de água, desprezar 1 ml e administrar os outros 3 pela gastro. E é algo super simples, eu sei que é algo super simples. Só que eu olhava aquela medicação 10 vezes e eu tentava fixar naquela medicação para eu não fazer uma medicação errada, porque a minha mente estava lá no meu filho. O meu seio ficava produzindo leite e eu não tinha a criança para poder amamentar. E aquilo foi me entristecendo. E eu ficava perguntando para Deus, eu disse assim, poxa, eu não acredito que o Senhor me deu um filho para eu passar trabalho. Eu não acredito que o Senhor me deu um filho para eu ficar longe dele. E eu ficava me questionando aquilo muitas das vezes, eu ficava pensando, poxa, eu não acredito que eu vou ser uma mãe como muitas por aí. E isso não é uma crítica, mas eu fiquei pensando assim, poxa, eu não... Por quê? Por que eu tive que passar por toda uma gestação e por que agora eu vou ter que trabalhar num lugar onde eu já não me sinto bem, eu tava um peixe fora d'água, eu já não me sentia mais. E não é questão de que eu não goste da enfermagem, eu tenho muito amor pela enfermagem, eu amo a minha profissão. Só que eu amo muito mais o meu filho, eu amo muito mais estar com ele, eu amo muito mais acompanhar ele, o sorriso dele, sabe, todas as coisas dele. E aí quando eu voltei a trabalhar, pra mim foi os piores dias da minha vida, porque eu tinha que deixar o meu filho, eu sei que ele estava bem cuidado, eu sei que ele ganhava amor, que ele ganhava carinho, que ele ganhava muito colo, que ele ganhava muito beijinho, mas eu não queria ficar longe dele, né? Tanto que hoje, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu não deixo ele com ninguém, eu levo ele junto e não deixo ele com ninguém. Eu quem cuido. E aí, no meio do meu retorno, né, da licença maternidade, a minha chefe entrou em contato comigo e disse assim, que eu falei pra ela, dia 15 eu tenho um casamento pra ir, né, e eu gostaria de folga nesse dia. Aí ela pegou e disse assim pra mim, tu tem as segundas férias tuas tá vencendo, então eu vou te dar, tu vai trabalhar até o dia 11 de janeiro, e aí eu já vou te dar as férias. E eu disse, pronto, perfeito, então eu vou trabalhar esse período, né, até o dia 11 de janeiro, e depois eu decido se eu realmente vou pedir as contas, porque aquele período que eu voltei a trabalhar pra mim foi os piores dias da minha vida. Quando eu fechei o dia 11, que eu fui trabalhar de noite, eu fui trabalhar no dia 11 e no dia 12 de janeiro eu cheguei lá na minha mãe para pegar o bebê para vir embora. E eu pensei assim, bom, hoje começa as minhas férias e eu preciso ter a certeza se eu realmente vou dar foco na internet
ou se eu vou continuar na enfermagem, mas a minha intenção era dar o foco na internet. A partir disso, foi onde as coisas na minha mente começaram. Eu pedia um socorro para minha irmã, pra ela vir aqui em casa. Ela vinha aqui em casa, o bebê tá dormindo ali do lado, se movimentou. E aí a minha irmã vinha aqui pra casa e às vezes eu ficava na frente do computador e ficava movimentando as coisas. No fim eu vou acabar gravando assim, né? Porque eu dependo dele dormir pra mim conseguir gravar. Enfim, quando a minha irmã vinha pra cá, era o momento que eu conseguia me dedicar, de sentar na frente do computador, de fazer as coisas que eu tinha que fazer. A construção do site não foi nada fácil pra mim, porque eu tinha que criar todo um visual, eu tinha que fazer todo um monte de coisas. E aquelas férias, ao invés de ser férias, porque na verdade, quando eu recebi o documento das minhas férias, veio 3.500. E eu fiquei pensando assim, pô, 3.500 para me aguentar 2 meses? Tudo bem que eu estaria em casa, mas é 3.500 que tu não pode viajar, tu não pode fazer nada, tem que pegar e pagar tuas contas e guardar o dinheiro ali. Tu não pode movimentar. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas 3.500 é dinheiro. 3.500 é dinheiro se fosse a cada mês, né? Porque hoje a gente não é uma questão de ter um estilo de vida sofisticado, mas é uma questão que tem água, tu tem luz, tu tem um monte de coisa para pagar. E 3.500 para 2 meses não é lá tanto dinheiro. E aquilo ali também foi algo que me impulsionou de continuar o meu projeto na internet. Quando estava terminando as minhas férias, eu entrei em contato com a minha chefe e eu disse para ela, disse, olha, eu vou até aí o escritório e eu quero pedir minha rescisão, eu não vou voltar à escala. Tanto que ela me deu uma escala totalmente fora de contexto, que eu teria que ir para um paciente numa cidade, trabalhar de noite, e quando chegasse de manhã eu teria que sair desse paciente e ir para um outro paciente trabalhar de dia. Então assim, ela me deu uma escala que não tinha condições de fazer aquela escala. E aí quando eu solicitei o desligamento da empresa, ela pegou e disse assim para mim, eu vou te dar mais umas férias. Que dá tempo de tu pensar. Eu acho que ela quis me enrolar, não sei qual foi o intuito dela com aquilo. Então, eu entrei de licença maternidade, eu voltei a trabalhar durante 1 mês e ganhei 2 férias após. Então, quando meu filho estava com quase 8 meses, estava com 7 meses, eu pedi a demissão. Então, dos 7 meses dele, agora ele já está com 1 ano e 8, olha todo o período que eu tive. E muitas vezes teve dias que eu não consegui, eu não ia até então ter canal no YouTube, o meu foco seria só o site e o Instagram. Só que depois eu pensei, eu disse assim, não, eu vou pro YouTube porque Instagram não condiz comigo, vamos dizer assim, não no momento. Não é hoje eu não tenho tempo para me dedicar ao Instagram. Dentro desse meio tempo, eu conversei com algumas mães e questionei, né, algumas mães que trabalharam fora e mães que deixaram de trabalhar fora para ficar com seus bebês. E todas as mães que trabalharam fora, todas elas disseram para mim que se arrependem amargamente de terem continuado o trabalho. Se arrependem de não ter ficado com seus filhos, de não terem criado seus filhos. E aquela coisa assim, ó, hoje eu passo, vamos dizer que eu passo um trabalho, tá? Eu não tenho um retorno financeiro hoje, mas eu tenho o retorno do meu filho. Sabe? Eu olho para ele e eu fico pensando assim, ó, ele tá do tamanho que ele tá e eu vi ele crescer todos os dias. Eu vi o primeiro dentinho dele sair, eu vi os primeiros passos que ele deu. Não foi, eu estava trabalhando e alguém me mandou um vídeo, como a minha irmã me mandava vídeos. Ai, olha só, ele tá fazendo tal coisa. E aquilo pra mim me machucava demais. Sabe, eu tá trabalhando e ela me mandar um vídeo dizendo pra mim assim, ah, ó, ele fez tal coisa que ele não tinha feito comigo ainda. Sabe? Então, por mais que foi 1 mês só que eu voltei a trabalhar da licença maternidade, eu perdi coisas do desenvolvimento dele. E aquilo foi onde me feriu muito. E eu fiquei pensando, até onde vale a gente sair para trabalhar? Até onde vale essa maternidade imperfeita, essa maternidade incompleta? Porque ela é incompleta no momento que a gente não consegue se doar para o nosso filho. Muitas das vezes a gente simplesmente é a pessoa que coloca o dinheiro para dentro de casa e outra pessoa cuida do filho para nós. E essa decisão de trabalhar em casa não foi assim uma decisão que eu tomei hoje e amanhã eu já pedi as contas. Não, já desde a gestação eu já tinha pensado. E quando o bebê nasceu, então, o amor aflorou e é justamente isso que eu digo assim, ó.
Hoje eu não tenho um rendimento financeiro legal, eu passo muito aperto aqui em casa. Muitas das vezes eu ganho doação de comida, às vezes as pessoas vão dizer assim, ah, como assim? Na igreja a gente ganha comida, tem o pessoal que manda cesta básica. Os meus pais me mandam alguns alimentos. Tem uma dinda dele que vira e mexe, ela mandava dinheiro, eu comprava os legumes para ele. Então, assim, de um jeitinho ou de outro, as pessoas iam ajudando e eu fui, né, fazendo com que as coisas fossem acontecendo. Porque a casa aqui onde eu moro, ela é financiada. Ela não é, ela é casa própria, mas ela é financiada. Eu pago por ela como se eu pagasse aluguel todos os meses. Então eu tenho que bancar o financiamento da casa, eu tenho água, eu tenho luz, né? Eu tenho a internet, eu tenho contas como todo mundo, eu tenho rancho também para comprar. O meu retorno de licença maternidade não foi nada fácil. Mas eu te digo assim, desde o retorno daquela licença, eu penso muito. Às vezes eu fico pensando se eu tivesse continuado trabalhado fora, né? Será que eu teria conseguido ajustar as despesas de casa? Porque eu não tenho como, hoje eu ainda, né, não tenho outra renda. Mas eu fico pensando assim, se eu tivesse continuado lá, será que hoje eu não estaria depressiva? Será que hoje eu não estaria uma pessoa mais estressada? Será que hoje eu teria a ligação que eu tenho com meu filho? Será que hoje eu estaria amamentando ainda? Porque, ó, tá aqui, ó, dormiu, grudado na teta. E ele já tava dormindo, acordou, sei lá por quê. E é uma ligação que a gente tem, eu não abro mão disso. Mas se eu tivesse continuado a trabalhar cuidando de pacientes, provavelmente eu ia estar com a coluna mais estourada ainda, porque eu fui colocada para cuidar de paciente adulto, por último. Também não era uma opção de eu, né, pós-cesariana, ter que cuidar de um paciente com 80 quilos, que foi a opção que ela me deu. Então, não tinha condições, no meu pensamento, não tinha condições de eu largar o meu bebê e cuidar de um paciente adulto, de um paciente com mais de 80 quilos, um paciente agressivo. Eu ia acabar me estressando demais, eu não ia ter tempo para o meu filho, eu ia chegar em casa, eu não ia poder dormir, por causa que eu não, o meu horário não ia bater com o horário do meu filho. Gente, o que eu quero com esse vídeo? Eu sei que muitas mulheres não têm outra forma de renda. Aqui no YouTube mesmo tu vê que tem muitas mães, seja com filho, dois, sei lá quantos filhos mais, tem muitas mães que postam vlogs de rotina. E só esses vlogs de rotina conseguem fazer com que tu tenha visualizações, e isso vai monetizar o teu canal, e talvez não vai te dar assim um rendimento de 10 mil por mês, mas de repente, no mínimo R$ 1.000. Então tu imagina que tu vai pegar o teu telefone e tu vai colocar num lugar e tu vai gravar a tua rotina cuidando dos teus filhos em casa. Isso pode te gerar um dinheiro. Então assim, se eu posso com esse vídeo te dizer que tu precisa, se tu está em casa, se tu não tem outra renda, que tu precisa, digamos que deixar a vergonha de lado e gravar vídeos a respeito da tua rotina que seja, faz isso, sabe? Porque tem muita gente hoje, a internet tá aí e tu pode utilizar a internet a teu favor. Ao invés de simplesmente passar o dia olhando o Facebook, Instagram e não se abster de nada disso. Olha a quantidade de gente que faz vídeos no TikTok e ganha dinheiro através do TikTok. Tu tem N formas de trabalhar em casa. Eu não estou dizendo que tu vai criar um site também, como eu fiz, mas tu pode criar um canal no YouTube, tu pode ser uma expert em culinária, tu pode fazer um monte de coisa. Quem viu o curso que eu falei a respeito do Fórmula Negócio Online, é o curso que eu faço, já fiz outros cursos também. Mas assim, ó, é o curso mais completo que eu tive e que eu super indico. Demora, o retorno financeiro ele demora. Só que como eu tô falando assim, ó, o meu filho sou eu quem tá criando, sou eu quem tá educando, sou eu quem tá estressando, né? Porque muitas vezes tem dias assim que ele me estressa, tem dias que eu não consigo fazer tanto quanto eu gostaria de fazer. Tem dias que o meu trabalho fica atrasado, tem dias que eu não consigo ser produtiva. Mas
Mesmo assim, quando eu olho para ele, eu vejo as lembranças que o meu telefone me mostra, daquele do Google Fotos, mostra assim, as lembranças de quando ele era bebezinho, eu fico pensando, cara, o tempo passou assim. E mesmo eu estando com ele, eu vejo que ele cresceu muito rápido, ele tá gigante, ele tá esperto, e eu fico pensando, se vivendo com ele 24 horas por dia, eu já tenho esse pensamento que o tempo passou muito rápido, imagina se eu trabalhasse fora. Como eu estaria? Provavelmente eu estaria numa depressão profunda. O fato de hoje ainda não ter um retorno financeiro não significa que esteja ruim. É complicado, é difícil, não é fácil. Não vou te dizer que é fácil porque não é, mas não existe um retorno melhor do que tu poder criar o teu filho. Uma coisa que eu tenho hoje, eu tenho muito orgulho de mim. Eu tenho orgulho dessa decisão que eu tomei. Porque eu sei que hoje eu ainda não tenho esse rendimento, esse retorno financeiro, mas isso é só uma questão de tempo. Porque quando o retorno financeiro começar a surgir, quando o retorno financeiro começar a de fato me deixar um pouquinho mais leve com as contas para pagar, eu vou olhar lá para trás e eu vou dizer assim, ó, eu dei o primeiro passo e eu fui persistente. Se tu tá pensando em fazer algo, eu não digo que um canal no YouTube, mas se tu tá pensando, dá o primeiro passo e vai caminhando devagarinho. Se tu não der o primeiro passo, as coisas nunca vão acontecer e tu sempre vai ficar naquela frustração de como teria sido se tu tivesse feito. Faz, dá o primeiro passo. Se ninguém acreditar em ti, olha no espelho e diz assim, ó, eu acredito em ti. Eu acredito em ti, eu acredito no teu potencial, porque a gente tem muito potencial. A gente e eles fazem com que a gente crie uma força que nem a gente sabia que tinha. Eu sei que eu tenho potencial, não só para ganhar dinheiro através do YouTube, mas também através do site e através de N outras coisas que eu posso vir a ter depois, mais no futuro. Mas eu já dei o primeiro passo. E eu digo para ti assim, ó, dê o primeiro passo. Vocês vão ver muitos vídeos que eu vou tentar fazer vídeos motivacionais para vocês. Porque é aquela coisa assim, ó, não é fácil. Mas se a gente ficar murmurando, ah, por que disso, por que daquilo, não vai fazer nada de diferente. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter persistência, a gente precisa ter, sabe? A gente precisa ter um alvo. E o meu alvo hoje, o meu alvo é manter eu criando o meu filho. E a gente precisa ter um alvo. Essa coisa de a gente ficar em casa só esperando que venha alguém abençoar a gente com a cesta básica ou alguma coisa, não dá. A gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer o diferente, a gente precisa virar as chaves da nossa mente, sabe? O meu retorno financeiro, como eu já falei, ele tá demorando porque eu demorei. Porque eu, muitas das vezes, eu passava o dia só brincando com ele, eu passava o dia desmotivada, eu não tinha foco na minha mente, eu não conseguia sentar para estudar, eu não conseguia ter foco com nada, e eu ficava só perguntando para Deus, ficava me vitimizando, por que de tudo isso está acontecendo, e eu não fazia nada de diferente. E hoje eu fico pensando assim, ó, não é que gravar o vídeo fica mais fácil, é que conforme tu vai fazendo, de certa forma se torna mais fácil. A edição do vídeo fica mais fácil, porque tu vai acostumando, tu vai criando uma certa afinidade com aquilo e isso vai facilitando o trabalho da gente. No início eu demorava mais de 1 hora para editar um vídeo, agora eu consigo editar um vídeo em 15 minutos, só que o que me toma mais tempo é ele. Eu creio que Deus não me deu um filho para passar trabalho. Muitas das vezes eu me questionei, poxa, por que Deus me deu um filho? E eu creio que Deus não me deu um filho para passar trabalho, muito pelo contrário. Eu creio que Deus me deu esse filho para me mostrar que existia muitos horizontes que eu poderia visualizar, que eu poderia manter sim um foco na enfermagem, mas fora da assistência. Deus me mostrou muitas coisas, Deus tem me mostrado muitas coisas através de toda essa situação que eu tô passando, sozinha, né? Porque não deixa de ser sozinha, é só eu e ele. E assim,
eu sei que Deus tem algo maravilhoso pra gente. Eu sei que nada disso é em vão. Eu sei que quando eu menos esperar, as coisas vão estar fluindo e vai ter vídeos que eu vou chegar para vocês e eu vou poder dar muito mais motivação para vocês também. Como tem muita mulher aí ganhando a vida através da internet, sem precisar se preocupar com pensão, com Auxílio Brasil, Bolsa Família, muita mulher conseguindo bancar a sua casa, bancar as suas despesas básicas através do rendimento com a internet. Inicialmente é sobre a licença maternidade, sim, mas foi através da licença maternidade, foi através daquele baque que me deu de ficar longe do meu filho, que eu resolvi botar um ponto final na parte assistencial e começar uma nova profissão aqui na internet. E eu espero conseguir motivar cada mãe que vem me assistir. Eu espero mesmo de coração que eu consiga motivar vocês a vir a fazer algo de diferente na vida de vocês. Que vocês venham a conseguir conquistar tudo o que vocês querem também.